Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus para todos vocês. É um prazer enorme, um prazer imenso ter vocês aqui nesse canal. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, pelo amor de Deus. Dê o seu like, acione aí o sininho de notificações e você vai passar aí a assistir os demais vídeos que serão postados nesse canal. Ô glória! Paz do Senhor aí para os irmãos cristãos. Shalom para o povo judeu, meus irmãos, também em nome do Senhor Jesus. Gente, a iluminação aqui é péssima. Mas aqui hoje nós vamos falar de um assunto polêmico que as pessoas debatem, que as pessoas até hoje ninguém entende, ninguém compreende. Quem é contra não entende, quem é a favor também não entende. Por quê? Porque Deus é mistério, ninguém explica Deus. Se você conseguir explicar Deus, meu filho, então ele não é Deus. O Deus que se explica não é Deus. Se você cria um Deus, ele não é Deus. Se Deus foi gerado, se Deus ele foi gerado por um homem, também não é Deus. O Deus Todo-Poderoso, ele existe, ele subsiste, ele não foi gerado, ele sempre existiu. Ele é mistério. E quando se trata de mistério, nós não precisamos debater acerca disso. Nós temos que crer. Crer. Palavra crer. Creia no poder de Deus. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aí nós vamos, por não conhecer o poder de Deus, por não conhecer as Escrituras, nós vamos debater sobre algo que muitas vezes nós não entendemos, nós queremos compreender, e aí pega aquele debate, até hoje as pessoas ficam debatendo, ninguém sabe de nada. Nós vamos passar a vida toda aprendendo, isso que é bom, vamos passar a vida toda aprendendo. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos aprendendo. Oh glória, glória a Deus por isso. Quando nós chegarmos à formação de um vaso perfeito, sábio, inteligente, perfeito, nós não servimos mais para essa terra. Nós temos que ser retirados imediatamente desta terra. Mas veja bem, hoje o assunto é acerca da Santíssima Trindade, porque muita gente fala, mas eu não encontrei na Bíblia falando acerca da Trindade. Meu filho, você também não vai encontrar na Bíblia falando acerca da palavra 10%. Mas a palavra dízimo já se diz 10ª parte. A mesma coisa é a trindade. Você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo, aleluia, essa palavra trindade. Não vai encontrar. Mas você sempre vai ver a trindade na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Pode ter a certeza disso. Eu mostro para você dentro das Escrituras Sagradas. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse a palavra trindade. Os unicistas, eles não têm aleluia, argumentos para debater acerca disso. Eles também não entendem, tá bom? Eles não entendem. Eles, ao mesmo tempo que eles falam que Deus é um ser só, depois eles falam que Jesus é um, Deus é outro, e vira aquela bagunça que eles mesmos não entendem. Eles dão nó na sua própria cabeça. Mas nós vemos que João Batista, talvez você já leu sobre João Batista, quando ele estava batizando Jesus, o Filho de Deus. Ele pega Jesus para batizar, ele escuta uma voz do céu, quem estava falando? Se ele estava com o filho ali na mão, ele estava com o filho de Deus ali para ser batizado, ele escuta uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ao mesmo tempo ele também vê o Espírito descer como forma de pomba, de uma pomba corpora, incorpora. É isso mesmo, aqui não tem edição, esse vídeo, se eu errar, esse vídeo do jeito que vem, vai, receba aí. Então vai ser dessa forma. Então é assim, veja bem. No mesmo tempo que João vai emergir Jesus nas águas, ele escuta uma voz do céu. Deus falando com João. Ele também, ao mesmo tempo, ele enxerga o Espírito descendo e se apoderando de Jesus. Então ali nós vemos a manifestação da Trindade. Nós vemos ali a manifestação da Trindade quando João vai emergir Jesus nas águas. Oh glória, aleluia. E aí, meus irmãos, veja bem. Aí você me fala, mas onde está a Trindade no Antigo Testamento? Vamos lá que eu vou mostrar para você. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vou explicar para você um texto que muitas pessoas não entendem. Até mesmo os grandes teólogos aí, eles fazem uma maior confusão e não compreendem, porque Deus é misericordioso, meu irmão. Deus revela as suas coisas para os pequeninos, Deus não revela para os grandes, não.
Deus pega os pequeninos. Eu também já fui unicista por não compreender as sagradas escrituras. Eu já fui unicista, eu já falei que Deus era um e não sei o que Jesus não era Deus e que virou aquela confusão toda. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. A misericórdia de Deus me alcançou. Então, meus queridos, no princípio era o verbo. João está escrito assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe foi feito por intermédio de Jesus. E sem Jesus nada se fez. Por quê? Porque Deus criou tudo através da sua palavra. Deus não colocou a mão absolutamente em nada, a não ser no ser, que no homem, no ser humano, que Deus foi lá e amassou o barro com as suas próprias mãos e o criou. Correto? Mas as demais coisas Deus fez tudo por intermédio da palavra. Deus falava e acontecia. E aí você me diz: onde está Jesus? Eu digo: o verbo é a palavra. O verbo é a palavra. O som que você está ouvindo aqui da minha... isso é o verbo. O verbo, eu estou falando contigo. O verbo está saindo da minha boca. Isso é um verbo. Então entenda que Jesus no princípio não existia. Desculpa aí. Isso aqui é normal acontecer. Nós estamos ao vivo aqui do jeito que vem, vai. Então, meus irmãos, no princípio era o verbo. Veja bem, Jesus não existia da forma que existe hoje. É bom nós compreendermos isso. Você não vai ver Jesus lá no Antigo Testamento da forma que você vê Jesus no Novo Testamento. É totalmente diferente, meu irmão. Porque o verbo foi gerado, o verbo se fez carne. É como, tá vendo esse corpo aqui? Dentro desse corpo aqui tem uma alma, filho. Então Jesus no princípio, ele existia na pessoa de Deus. Jesus no princípio existia na pessoa de Deus. Ele não existia como existe hoje, como Estevão viu. Aí você que é unicista, você explica para mim a visão de Estevão quando ele estava sendo apedrejado, que ele disse: olha, eis que vejo os céus abertos e Jesus está assentado ao lado do trono de Deus. Oh, meu irmão, como é que você me explica um negócio desse? Jesus estava... E lá no João, quando você vai lá no livro das revelações, que aí Jesus fala assim: aquele que venceu, eu farei dele coluna no templo do meu Deus. Coluna no templo do meu Deus. Como que você me explica isso, hein? O próprio Jesus dizendo: ei, o apóstolo Paulo disse: olha, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Jesus. Entende isso, meu irmão? Entende isso? Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito Consolador. A Bíblia diz que em Jesus, na pessoa de Jesus, irmão, entende isso? Não é Jesus hoje, é bom você entender que Jesus hoje não está mais na carne, Jesus hoje está no Espírito. Então, no corpo de Cristo, na pessoa de Jesus, no corpo, habitava toda a plenitude de Deus. No corpo de Jesus habitava toda a plenitude de Deus. Talvez agora você vai ter um pouco de noção. Você já parou para pensar se você pudesse pegar aí a sua palavra que sai da sua boca, escanear ela e fazer dela um ser? Você já parou para pensar nisso? E colocar diante de você? Você já parou para pensar se você pudesse pegar a sua força, a presença sua, você pegasse toda a sua força, a sua coragem, né? E você pudesse pegar, escanear a sua força, a sua coragem e colocar diante de você? Você já parou para pensar nisso? Exatamente isso que Deus fez. Por isso que o salmista diz: tu és o meu filho amado, hoje te gerei, meu irmão, entenda isso. No princípio ele existia na pessoa de Deus, Jesus existia. Por isso que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso que Deus, ele disse isso, porque Jesus já estava na pessoa de Deus desde o princípio, porém ele foi manifesto tempos depois, descido à terra, enviado ao mundo para salvar a humanidade. Mas Jesus já existia desde o princípio. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, estava no princípio com Deus. Então o Deus na sua essência, entenda isso, Deus na sua essência é um, assim como eu sou um.
Mas, aleluia, se eu pudesse escarnear a minha força, se eu pudesse escarnear a minha palavra, meu espírito, a minha alma, e colocar do lado do meu corpo, fazer um ser, gerar isso aqui de mim, fazer um ser dela, aleluia, entenda isso, você vai entender isso. Então aí nós vemos que você é a mesma coisa, você pegar aí, dentro de uma casa, vamos supor que existe aí duas pessoas, um casal morando dentro de uma casa. Por isso que a Bíblia diz, olha, o que é que a Bíblia diz do casal? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só pessoa, uma só carne, ambos uma só pessoa. Entendeu? Deu para vocês entenderem isso agora? A casa, duas pessoas dentro da casa, mas ambos são um. Ambos são um só. É mais ou menos, você vai entender. Mas o que eu quero deixar claro aqui, meus queridos, é que a Trindade, ela está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a ordem que ele deu. Ide por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai a não ser através de mim. Jesus outra vez ele disse para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Por que ele disse isso? Porque ele ainda estava na carne, ele ainda estava na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós vemos Jesus assentado à direita do trono de Deus. Jesus é o princípio de todas as coisas. Jesus é o princípio de tudo, e por tudo for feito por intermédio de Jesus. Sem Jesus nada se fez, e nele habitava toda a plenitude de Deus, no corpo de Jesus. E ele disse, olha, a mim foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Entendeu? Entende isso? Deus, ele concedeu autoridade para Jesus sobre toda a terra, autoridade. Nenhum espírito maligno domina. E Jesus domina sobre tudo. Jesus está sobre todos. Jesus é Senhor de todos. Jesus está acima de todos. Entende isso? Ele recebeu isso. Por quê? Porque a palavra diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se humilhou tomando a forma humana, tomando a forma de homem, né? Se fazendo um pouco menor que os anjos, né? Se humilhou a si mesmo, despiu da sua glória e desceu. Então ele recebeu isso, porque ele se humilhou. Quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Então Deus o exaltou. Então Jesus, ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, tudo. Então Jesus enviou o seu Espírito para consolar. Uma coisa que as pessoas não entendem, o Espírito de Deus está sobre a terra. O Espírito de Deus está sobre os homens. O Espírito de Deus é quem revela aos homens. O Espírito de Deus é quem mostra o caminho. O Espírito de Deus é quem mostra tudo para os homens. Revela, mostra, dá direção. Porque ele está na terra. O Espírito está na terra. Mas Deus, Jesus, está assentado sobre o trono. Entende isso, meu querido? Ele está sobre os céus. E o Espírito sendo a presença de Deus, sendo a força, sendo o poder de Deus, sendo a força, sendo um ser glorioso, ele está sobre a terra. Então isso daí é muito difícil. Eu posso dizer para você o que a gente aprende, vê dentro das Escrituras, mas por isso que a palavra ela é bem clara ao dizer que as coisas reveladas são para os homens, mas o mistério é para Deus, porque Deus é mistério, meu filho. Deus é mistério, meu querido. Então pare de querer tentar explicar que Deus é isso, Deus é aquilo. Não. Creia no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creia no poder de Deus. Creia em Deus. Pare de debater sobre isso. Eu vejo muito debate sobre isso na internet. É debate para lá, é debate para cá. É gente falando, a Trindade é coisa do homem, o homem é narcisista, não entende nada. E vira aquele debate. Ô filho, nós temos que estar unidos em Cristo. Unidos em Cristo Jesus. Nós temos que nos unir em Cristo. Louvado seja Deus, porque ele derrubou toda a parede de divisão. Aquilo que se dividia, ele tirou tudo. Mas nós criamos. Jesus rasgou o véu do templo e nós vamos lá e costuramos ele novamente, meu irmão. Entenda isso. Louvado seja o nome de Jesus. Pare de costurar, pare de fazer parede, dividir. Ei, Jesus veio e derrubou tudo isso. Jesus é muito mais do que nós pensamos. Jesus é muito mais do que nós imaginamos, do que nós queremos explicar. Seus cabeça oca, entende isso? Em nome do Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus, é o poder de Deus. Creia no poder de Deus, creia no Espírito Santo.
Em nome de Jesus. Jesus falou: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Entenda isso, em nome do Senhor Jesus. Ponha isso na tua cabeça. Faça a obra de Deus. Tem almas morrendo, tem almas perecendo. Enquanto você está aí preocupado se Deus é trindade, se Deus é uno, se Deus é isso, se Deus é aquilo. Ei, Deus é poder, Deus é tudo. Deus é a criação de todas as coisas. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é tudo. Quando você entender que Deus é tudo, você para com isso, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. E você aí, ó, mete o dedo aí nesse canal, se inscreva nele em nome do Senhor Jesus e nós vamos falar aqui do poder de Deus, da palavra de Deus. Nós vamos aqui viver em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe.